Saudamos-os todos que assistem ao nosso programa. Hoje é dia do quadro Reflexões de A a Z e Pensar, Aprender e Viver. No primeiro destes quadros, nós falaremos sobre palavras iniciadas pela letra G. São elas: gestante, gentios e gênese. Gestante tem tudo a ver com reencarnação. O que acontece durante este período com o espírito da criança que está em fase de preparação para o nascimento? Gentios, que classe de pessoas era esta que são referidas nos evangelhos? E Gênese, nós temos o relato bíblico do começo de tudo e temos uma das obras básicas da doutrina espírita também com este título, que também trata deste mesmo assunto. Então nós vamos, portanto, conhecer um pouco mais destes três tópicos. No segundo quadro, o Aprender, Pensar, Aprender e Viver, nós vamos ver os ensinamentos contidos em 2 aforismos. As das artes marciais, astro do cinema e filósofo Bruce Lee, nasceu em 27 de novembro de 1940 e morreu em 20 de junho de 1973, aos 32 anos de idade. Segundo ele, ser humilde com os superiores é um dever, com os iguais é uma cortesia, com os inferiores é nobreza e com todos segurança. Enquanto isso, o espírito de Emmanuel faz outra constatação: o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Aproveite bem o programa Diálogo Espírita número 610. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos. No quadro Reflexões de A a Z de hoje, nós conversaremos a respeito de 3 tópicos: gestante, gentios e gênese. A letra G está na vez, né? Estão aqui conosco a Maria Ana, a Andréia e eu, Rose, e vamos tentar rememorar alguns conhecimentos espíritas sobre a matéria. Quem quer começar com gestante? Quer começar, André? Vamos lá, vamos começar. E eu gostaria de relembrar aqui no Livro dos Espíritos, a questão 344, e eu vou ler rapidinho, que diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta dos espíritos vem em seguida: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Então a gestação é um momento muito especial que vai dar oportunidade para aquele espírito reencarnar. E essa união inicia de todo um preparo já anterior, de um preparo reencarnatório, que aquelas pessoas que irão adentrar nessa missão tão bela que é a mãe gestar, dar a oportunidade para um novo ser vir ao mundo, e também aquele espírito que vai vir, que vai reencarnar para poder continuar evoluindo aqui no plano terreno. Então, essa ligação, essa união é preparada muito antes. E esse espírito, ele vai se unir a esse corpo do bebê que será preparado, célula a célula. Todo esse material genético que é biológico, que o corpo masculino, por meio do espermatozoide, se une ao corpo feminino, por meio do óvulo. Essa junção não é apenas biológica, material, ela também é espiritual. E todo esse preparo é feito com todo cuidado. Então a gestação é um momento sublime e é um momento de muita responsabilidade. Tanto é que existem equipes
como é descrito no Missionários da Luz, lá o André Luiz faz uma descrição muito bela no capítulo, se eu não me engano, que é denominado Reencarnação. E aí ele conta nesse capítulo como é feita essa união desse espírito que se aproxima do corpo da mãe, que vai sendo ligado essas células, esse perispírito às células que irão dar origem a esse bebê que vai reencarnar, e ele conta de maneira muito poética, muito bonita, e traz também a história ali dos personagens para nós lembrarmos de sermos responsáveis com esse momento tão lindo, tão sublime. Realmente é espetacular. Nas minhas numerosas gestações, né? Normalmente, alguns dias antes de ficar grávida, eu sabia que ia ter um filho novo a caminho, porque a casa enchia de flores espirituais, de luzes, aquela movimentação espiritual. Eu dizia, opa, vem mais um. E é bem interessante que a Andréia trouxe desse planejamento no plano espiritual, né? O carinho, o cuidado, né? Com aquele ser, né? Com aquele espírito que vai reencarnar, que vai utilizar aquele corpo, né? Todo o preparo, o tempo. E aqui na Terra nós temos também o pré-natal. Então, nós mulheres, nós temos sim que fazer o nosso pré-natal. É o cuidado para com a nossa saúde da mulher e a saúde desse bebê que vai chegar. Então, as políticas públicas, né, eles investem e eles têm programas para atender a mulher, né, nesse período gestacional. Então, é muito importante que todas nós mulheres fazemos o nosso pré-natal, para que podemos assim tratar se tiver alguma doença, alguma infecção, algum impedimento, alguma coisa, possa ser tratado a tempo para quando chegar o parto ele possa ser realizado de forma segura e também positiva, para evitar aí a morte materna e também do bebê. Né? Então, assim, muitas infecções, muitas doenças, elas podem ser evitadas, podem ser tratadas durante esse período de gestação. Então, o pré-natal, né, também é um cuidado, é um carinho, é o amor. Assim como lá no plano espiritual também tem o pré-natal lá. É importante lembrarmos também a importância do ambiente doméstico, né? Da prática do culto do Evangelho no lar. Esses espíritos que reencarnam em nossos lares não estão ali por acaso, não vêm fortuitamente. Há toda uma programação reencarnatória, né? Delineando os fatos principais da sua vida, a época propícia ao seu aparecimento e a receptividade dos pais, a amorosidade que envolva o lar, na medida do possível envolva os cônjuges, né? Que se estenda a esse espírito que está renascendo. É muito importante o equilíbrio espiritual durante a gestação, a preservação de brigas, de influências deletérias no ambiente doméstico, manutenção da paz espiritual do lar durante o período da gestação influi muito diretamente sobre o reencarnante, que ainda está mais suscetível a essas vibrações, porque está num processo de materialização via formação do corpo novo. É muito importante, então, o cuidado espiritual na recepção desse espírito. A alegria, embora às vezes o compromisso, né, pesado, que significa criar mais um filho, a alegria de receber, o carinho, a afetividade que envolvam, desde que a gente saiba do início da gestação, gravam na alma da criança e depois favorecem o surgimento de uma personalidade mais equilibrada, sadia, mais amorosa, mais afetiva. Todas essas questões são relevantes de considerarmos ao recebermos um espírito novo dentro do nosso lar. E mesmo que a gestação se dê em condições difíceis, né, em que a pessoa esteja sozinha, em situação aflitiva, a confiança de Deus naquela mãezinha foi enorme, porque Ele confiou todo o futuro de um espírito que está voltando à Terra, que aceitou reencarnar mesmo na aflição e que por isso é mais credor do nosso amparo, do nosso discernimento, do nosso acolhimento. Vamos dar todo o apoio às mães, mesmo em situações, e especialmente em situações aflitivas, para que elas tenham forças, né, para levar a gestação até o fim e acolher aquela alminha que está voltando.
Nós temos ainda como tema gentios. Quem se encarrega? Mariana. Essa é tua praia, Mariana. Paulo de Tarso, né? Nem é fã. Paulo de Tarso, ele é considerado, né, o apóstolo dos gentios. Né? O que é os gentios? Né? Eram todos aqueles povos que não seguiam, né, os ensinamentos ali trazidos de Cristo. Moisés. Né? De Moisés. Né? E então, todos que estavam fora eram considerados gentios, porque Israel, os judeus, foi o povo escolhido, porque eles eram o único povo naquela época, naquela condição, que acreditavam num Deus único e seguiam uma moral, né, pautada nas leis e nos costumes. E Paulo de Tarso, ele vem então com aquela missão, o apóstolo quer dizer o enviado, é o mensageiro. Ele vem então trazer a boa nova para todos os povos, ele vem ampliar, né, esse rebanho, ele vem resgatar aqueles que são depois, né, eram considerados pagãos. Ele vai então ensinar a boa nova, divulgar, né? Ele vem resgatar esses espíritos, esses homens, levando a palavra do Cristo. Né? Então, gentil é todos aqueles que não seguiam, né, as leis, os costumes cristãos, mosaico ali de Moisés. E hoje em dia, nós temos gentios? Nós temos, né? Os gentios são todos aqueles que não reconhecem, são aqueles que vivem, né, sem se preocupar com a parte moral, sem se preocupar com bons exemplos, com a humildade, com a caridade, com a indulgência. Então, todos nós que acreditamos e que seguimos os ensinamentos do Cristo, nós somos cristãos. O que é importante lembrar, né, sobre os gentios também, que talvez a gente devesse recordar? Os judeus eram muito preconceituosos, ao mesmo tempo que preservavam a lei mosaica e a crença no Deus único ferozmente. Né? Eles consideravam que os outros, como que assim, não seriam salvos, não eram tão dignos. E apelidavam de gentios todos aqueles que não seguiam as suas crenças. No começo, nas primeiras tarefas missionárias dos apóstolos de Jesus, eles pregavam aos próprios judeus. O que ocasionava muita luta, muita discussão, mas pelo menos era um acréscimo à lei mosaica e que a do Cristo veio complementar e suplantar, modificando, transmutando alguns aspectos quanto à amorosidade de Deus, não ao seu caráter vingativo. Os gentios, porém, eram aqueles que acreditavam em vários deuses diferentes, alguns até espíritos com certeza muito equilibrados, mas que tinham crenças diferenciadas, eram normalmente politeístas, né? E para que fosse feita a pregação do cristianismo para esses povos, era preciso um espírito muito forte, né? E Paulo de Tarso era. Então ele foi, no ponto de vista espiritual, encarregado de transcender a revelação cristã, além do âmbito puramente dos judeus e da continuação da tradição mosaica, e levar o conhecimento cristão a muitos outros povos. Ele passou por numerosas nações, né, pregando as lições de Cristo e converteu a muitos. Foi um lutador, né? Eu admiro muito Paulo de Tarso. Ele se renovou ante a visão de Cristo, não escolheu tarefa, não ficou remoendo culpa porque tinha matado Estevão e tantas outras famílias cristãs, reconheceu seu erro e perguntou, né, a Jesus o que Jesus queria que ele fizesse. E a partir daí foi fiel até o fim. Esse é o exemplo, né, que a gente pode pensar em tentar seguir. Nós temos ainda, como um dos últimos temas, né, a Gênese, não o livro A Gênese da Codificação, né, que vai ser objeto de um estudo próprio muito proximamente e que eu pessoalmente estudo volta e meia e fico admirada de ver o que contém na Gênese Espírita, né, em termos de teorias sobre a relatividade do tempo, sobre os tempos dos diferentes mundos, sobre multiversos, que estão lá. O espaço, né? O espaço e tempo, né? É muito interessante. O texto Uranografia Geral, no contexto geral, está muito além da sua época. Mas vamos falar da Gênese bíblica.
Os conceitos dos povos antigos sobre a criação do universo, eles normalmente partiam do ponto de vista daquilo que eles podiam enxergar, mesmo em seus mitos. Então, eles iniciavam sempre com a Terra como centro de tudo e com a Terra sendo criada. E Moisés não foi exceção. Ele refletiu certamente os conhecimentos dos egípcios, porque ele foi criado na cultura egípcia, teve acesso, né, a uma instrução aprofundada dentro dos conhecimentos egípcios, que já sofriam a influência de outros povos e que detinham esses mitos sobre a criação. Quando ele descreve, né, os 6 dias da criação, ele usa algumas figuras de linguagem, algumas imagens que não correspondem rigorosamente, necessariamente, aos períodos realmente da criação. Ele começa com a criação do céu e da terra, e depois com Deus criando a luz, e Deus disse, faça-se a luz. Nós sabemos que o universo no Big Bang, né, começou há quase 14 bilhões de anos atrás. A Terra surgiu há muito menos, há 4 bilhões e pouco de anos atrás, o Sol há 6. Mas a sequência, né, a criação do universo numa escuridão e o surgimento da luz posterior estão corretos. Essa sequência corresponde à realidade científica. A luz surgiu, as primeiras estrelas começaram a brilhar mais ou menos 300 milhões de anos depois do Big Bang. Então, a sequência, embora mitológica, tem alguma correspondência com a realidade científica. Também o surgimento de todas as espécies, primeiro dos peixes, dos pássaros, dos anfíbios, dos répteis, dos animais da terra, né? Antes as plantas, tudo isso obedece a uma sequência que de fato corresponde à sequência com que a vida apareceu na Terra. O fato do homem ser descrito como tendo surgido do limo da terra, né? Nós somos formados em nosso corpo físico de substâncias químicas que realmente surgem do solo, que surgem da terra, que são os mesmos substratos, né, que compõem as plantas e os minerais. Então, a narrativa bíblica, embora alegórica, ela realmente reflete em alguns aspectos, embora não rigorosamente, as fases da criação. Faz parte do mito de alguns outros povos também. Por exemplo, nós temos na Pérsia Antiga, no capítulo citado por Hormuz, narrando a origem do mundo, ele diz: eu criei a luz, falando de Deus, que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Então, são conhecimentos antigos que foram transcritos de forma mitológica, mas que de alguma forma transmitem a apreensão dos antigos através da intuição da criação do universo. Não devem ser seguidos literalmente, como nenhum dos ensinamentos, né? Todos têm que ser submetidos à racionalidade e comparados ao progresso científico, mas dão uma boa ideia do surgimento da vida e da evolução. Fiquem conosco, muita paz. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, Diálogo Espírita 600, estreia novo quadro, Pensar, Aprender e Viver. No editorial, Aborto, a maior causa de mortes no mundo. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, a exuberante literatura espírita. E ainda, 2 matérias para você ler e refletir, em lentes especiais. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Meus amigos, estamos aí agora iniciando o nosso segundo quadro do programa de hoje, Pensar, Aprender e Viver, comigo a Mariana Valim. E vamos começar aqui pela frase, até me surpreendi, né, porque a gente conhece de ouvir falar do cinema, Bruce Lee, eu não me lembro até assistir em toda a vida um filme com ele, foi muito, que eu não sou muito afim de lutas marciais, não gosto muito não. Mas, de qualquer maneira, achei interessante quando eu bati os olhos nesta frase. Quando ele diz assim, Mariana: ser humilde com os superiores é um dever, com os iguais é uma cortesia, com os inferiores é nobreza e com todos em segurança. Então, vamos segmentar isso aí. Por que você acha que ser humilde com os superiores é um dever? Porque quando nós reconhecemos que o outro está num patamar de conhecimento, tanto intelectual, acadêmico ou moral, acima do nosso, é aquela humildade de saber ouvir. É como se nós tivéssemos assim, vamos fazer uma comparação com Deus. É reconhecer Deus, né? Saber da grandeza de Deus. Então, quando nós estamos diante de uma autoridade que nós sabemos que ela é uma autoridade ilibada, tanto na moral, né,
como na parte intelectual, nós temos que ser humildes de aceitar e de compreender e aceitar que, apesar de todo o nosso conhecimento também, aquela pessoa nos favorece um conhecimento maior. E assim, né, nós sendo humildes, nós iremos aprender muito mais. Os exemplos de Jesus. E passa em várias situações da vida, né, Mariana? Em relação a alunos, em relação ao professor, respeito. Ele não está ali de graça, ele trabalhou para aquilo, ele estudou, ele se sacrifica. Tem que ter respeito. O aluno que está começando não pode bater de frente, não pode ser desrespeitoso. A mesma coisa o patrão, né? Com todos os direitos trabalhistas, tirando qualquer situação de possível assédio moral, assédio sexual, tudo isso aí é claro que não deve ser assim. Mas ele é o empregador, é ele que paga o salário do indivíduo, então a pessoa tem que ter respeito. Nesse segundo item aqui, ser humilde com os iguais é uma cortesia. Essa cortesia quer dizer assim... Gentileza, né? Gentileza, né, gera gentileza, né? Aí a boa educação. Né? Quando a gente fala assim que a educação vem do berço, é nesses momentos que nós percebemos. Então, para os nossos iguais, né, a cortesia, né, é a educação, é a boa educação, apesar que nós devemos ter educação em todos os momentos, em todas as situações, né? E, então, essa cortesia quer dizer também respeito, saber respeitar o outro, saber aonde vai esse limite do outro, as suas condições, os seus conhecimentos, e também lembrarmos que nós também temos as nossas limitações. Dentro de casa nós teoricamente, né, o deve ser assim, marido e mulher se equivalem em autoridade, em direitos e deveres, né? E por isso mesmo, então, nenhum pode querer se impor demais, ou obrigar, ou impor, determinar certas coisas. Então tem que haver, porém, tem que ter sempre esse respeito, essa cortesia, essa harmonia, né? E na terceira parte ele diz que humildade com os inferiores é nobreza. Isso aí é bem bacana, né? E como é difícil, porque às vezes nós, né, temos aquele negocinho, a gente sobe na gilete e faz discurso, né? E quando a gente vê, então, que uma pessoa é mais humilde, tanto na questão de conhecimento ou então na questão social, muitas vezes nós temos aquela arrogância, aquele orgulho, né, de achar que somos melhores, porque nós estamos numa posição social melhor, de privilégios, ou então tivemos a oportunidade de estudarmos, de ter um curso superior ou, né, um doutorado, aí, uma coisa assim. Então, a humildade é saber acolher esse outro, né? É ter o respeito. Então, em todos os momentos da nossa vida, é o respeito, porque ele também é um ser humano, né? Tudo que diferenciar, que eventualmente nós vimos no primeiro caso do superior, né? do inferior para o superior, mas o respeito pela pessoa humana, todos somos iguais perante Deus, né? Então, ali não vale o dinheiro, a posição social, essas coisas todas, porque no fundo nós somos todos iguais, nosso destino é o meu, pelo menos do corpo físico é o mesmo, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? E o que vai restar é aquilo que a gente fizer de bom, as nossas virtudes, as nossas qualidades. E finalmente ele diz que, bem rapidinho, para a gente poder passar para o segundo aforismo, o Bruce Lee diz que humildade com todos é segurança. O que você entendeu disso? A segurança, né? Porque quando nós sabemos quem somos, nós não precisamos provar nada para ninguém. Então nós somos seguros nas nossas atitudes, no nosso proceder. Muito bem. Vamos passar então rapidinho para o segundo. Do Emmanuel, ele diz assim: o bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. Isso é muito profundo, né? Bacana, né? Muito mesmo. Está lá no livro Vinha de Luz, né? Psicografia do Francisco Xavier. Veja, isso aí nos mostra a questão da imortalidade. Então, todo bem que nós fizermos, esse bem vai nos acompanhar e vai nos representar no plano espiritual e na próxima jornada terrestre. Então, ele vai ser o nosso advogado, ou seja, ele vai mostrar quem nós somos. Então, mostra aí a imortalidade, a oportunidade que temos de fazer o bem. E também vem confirmar dentro da doutrina que o espírito, ele é único. Ele não acaba, a vida não acaba ali no túmulo.
né? O espírito ele tem a sua individualidade e ele conserva tudo que ele aprendeu, tudo que ele fez de bem ou de ruim, vai com ele. Eu não sei se nessa mesma mensagem, ou em talvez outros lugares, a gente já viu, já leu em várias ocasiões de Emmanuel e de outros espíritos também. A ideia é a seguinte, de que acho que nas próprias obras básicas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também acho que fala, que, por exemplo, as condições, o progresso intelectual que nós eventualmente façamos, né, é conhecer, entender, é filosofar. Nós estamos falando aqui de filósofos, né, ensinamentos de filósofos, tudo isso é importante. Mas mais importante do que isso são as obras, é a parte moral, né? Então, na hora realmente da dificuldade, o que vai contar para nós é aquilo que nós fizemos de bom. Como se diz, quando nós nos transferimos para a dimensão espiritual, lá, diz lá no Evangelho, né, não será perguntado quem foste, que posição ocupaste, etc, etc, né? Vão perguntar o que fizeste. É isso mesmo. Eu acho que é aí que está o segredo, né? A forma da felicidade, digamos assim, de uma garantia de uma vida espiritual mais tranquila, nós respondermos desde agora para nós mesmos o que já fizemos e o que estamos fazendo. Não importa, de novo, nós podemos até fazer um link aqui entre o aforismo inicial e esse, né? Daquilo que a gente colocou, da humildade, de não querer fazer prevalecer as opiniões ou a força, força física, força moral, autoridade, etc., de uns para com os outros, porque isso não conta. Diante de Deus, não é isso que vai ser avaliado. E nós puxamos de outra passagem, né, Mariana? A gente vai lembrando, quando fala lá que ao chegar lá, ao ser colocado na balança, o que fez de bom e de ruim, sorte daquele onde o peso prevalece para os melhores atos, não é isso? Com certeza, né? Então, estarmos sempre atentos aos nossos comportamentos, né? Aos nossos pensamentos, de estarmos sempre também buscando aprender, reaprender, né? Porque a cada existência nós estamos reaprendendo. Então, aproveitar as oportunidades para que realmente nós mesmos seremos os nossos advogados quando chegarmos lá. É verdade. É bacana isso, quando ele fala que o advogado, só faltou dizer que o advogado é de defesa, né? Porque às vezes tem um advogado que acusa também, né? Sim. Então, para deixar bem claro aqui o que o Emmanuel está querendo dizer, né? É o advogado de defesa em toda parte, em qualquer lugar. Então, e isso é verdade. Mais uma coisinha que a gente pode, para fechar aqui, né, que me ocorre, é quando alguns casos de livros, de romances espíritas e tal, ou de histórias, quando, e o próprio André Luiz também fala, né, de espíritos desencarnados, e que as orações, às vezes um ato bom em vida para alguém, a oração de gratidão dessa pessoa depois é uma luz que se acende no plano espiritual para aquele que está numa grande aflição, está abandonado, e só aquela oração de gratidão de um ato bom de bondade que ele teve em algum momento da vida, aquilo vai se refletir positivamente para o bem-estar dele. Sim, nós temos o caso de André Luiz no livro Nosso Lar, né? Também, inclusive que, ele, né, tem um exemplo, como médico. Né? E era uma pessoa que lembrou de fazer uma prece. É isso, minha gente. É bonito, vamos continuar estudando. No próximo programa a gente traz mais aforismos aqui. Vamos ver o que a gente aprende com essas pessoas que pensaram mais e melhor do que nós. Abraço.